disso? Como que vocês A se gente viravam? penou. Porque, tipo, cara, Cara, tipo ou você assim, foi segurando a então, ponta, assim, não, enquanto... assim, ó, na pandemia a gente vendeu bastante, porque as pessoas ficavam em casa. Verdade. Só que eu fazia umas fatias de bolo, eu Ah, fazia você torta começou a cookie, fazer eu fazia, algumas coisas. vendia bem. Sim, E daí quando dava os apertos, é nessa hora que eu fazia aquelas caixas de docinhos. tá. Não por encomenda, 50, eu falava assim, hoje eu tenho vai 10, ter, você vendia que fazia. todos. Tá, Entendeu? sim. E assim, só que chegou uma hora, óbvio que a gente, tipo assim, a gente se mantia, mas tinha uma vida financeira de que a gente pensava assim, cara, tipo, lascou, porque Como que vai ser? não, a gente não vai crescer disso. Sim, Tipo, a gente é isso olhou aqui, pra estagnou realidade, e tal. estagnou, Ah. e era uma, tipo, uma vida básica e a gente passava, às vezes, algumas dificuldades, mas a gente falou, cara, Se era o que a virava. gente queria, Aham. a gente escolheu, veio a consequência, a gente tem que arcar, Tem que lidar, né? tem que lidar. Daí, às vezes, a gente ia pra igreja e levava, tipo, cookie, torta cookie, meu, vendia tudo no final do culto, a gente falava, nossa, o que não vendeu na isso, loja tudo. hoje, Vendeu. vendeu tudo no final do culto. E foi aí que começou a história da Colosso de hoje. Tá. Porque eu conheci uma pessoa muito especial nessa. Enquanto você vendia cookie ali na Eu igreja, conheci. enfim. E aí é uma história muito louca, assim, porque, tipo, a gente tava num período de transição em relação à igreja, tipo, a nossa vida com Deus. E eu comecei também a orar por isso, né? De tipo, Deus, eu tentei, eu tinha um sonho de ter um café, ter uma coisa assim. E eu vi que não tá indo pra frente. O que que eu faço com a minha marca? O que que eu faço com as coisas? Pra eu entender, foi quanto tempo do momento que você abriu ali pro momento que já bateu o desespero do tipo, deu 2 ruim? anos. Tá, 2 anos. 2 anos. A gente tá rindo porque alguém fez isso, né? Eu vi no Instagram. Porque eu sou muito Os ruim de dar. universitários. Aí, tipo assim, eu tava. Daí, assim, eu vou contar de forma bem aberta e específica, porque as Claro. pessoas não imaginam. Aham. Quem vê hoje, a pessoa não tem como saber como que você Não. tem esse café. Tipo, Aham. você Como construiu que assim, Aham. mas foi literalmente, tipo, uma resposta de Deus e algo que, No assim, momento de, tipo, o que que eu faço? tipo, muito de forma literal, assim. A gente tava orando nesse período, eu tava orando porque eu tava bem desanimada, porque as vendas estavam baixas. Tipo assim, era algo que a gente não conseguia, não tinha como controlar. Não era um lugar de passagem, a gente fazia tudo que a gente podia pra aumentar e a gente não via retorno. O que é E eu tudo tinha- que podia? Alguém e- foi fantasiado pra E rua? eu tinha Quase. colocado. Cara, sabe. Por que isso aconteceu? Não, mas é que ele lembrou de uma situação. Eu Ah. já fui em fila de show vender doce. Tá, tipo, vou Tipo, aproveitar falava assim, que ó, tem. cara, a gente, tipo, produziu um monte, não vai vender, a gente precisa de alguma forma vender. Vender. E aí você viu que tinha um show no dia. Vou lá, tentar. E aí, rolou? Vendeu pouco, assim. É eu voltei difícil bem. deve ser muito difícil essas vendas de abordagem, né? De Sou comida. péssima nisso. Tive que Também levar tem minha isso. mãe e deixar o Ricardo na loja. Falei, Ricardo, não podemos fechar, porque se alguém Se aparecer alguém uma venda. aparecer, a gente precisa. E eu falei, mãe, você vai ter que me ajudar a oferecer pras pessoas, porque você é tão simpática e você é boa nisso, eu não sou, E eu ela só passo a ajudou? maquininha. Putz, Ajudou. É isso aí, foi prova. Aí, e tava chovendo muito no dia. A gente tava de capa de chuva e... Que show que era? Cara, eu voltei, mas eu chorei tanto nesse Oh, dia. meu Deus. Que show que era? Ri, você lembra? Não lembro. Não. Porque a gente foi... Era na pedreira? Era, a gente foi, olha, assim, ó. Sabe, tipo, caixa de Quanta prova- transporte? aham, Eu fui com uma, ela com outra. Guarda-chuva, eu com capa de chuva. Desci e pensei, meu, se a gente vender isso, cobra o que a gente não vendeu na loja. Porque quanta gente, quem que não quer comer um doce? Só que eu tava o tempo muito ruim. E tipo assim, chovendo muito. E eu Nossa. comecei a ver a minha mãe naquela situação e E eu daí já você ficou tava nervosa. molhada Daí também. você chorava? Chorava e Enquanto chovia. vendia, E nossa, daí, eu vou comprar. e daí, tipo, ela passava assim, Ai, meu Deus. perguntando para as pessoas que queriam comprar e ninguém queria, não queria na hora, assim, sei lá. E daí a gente voltou e eu chorei. Nossa, aquele dia foi muito difícil. tenso. Tipo, eu chorei muito. E tem o lance da confiança, eu acho. Quando você aborda Sim. a primeira vez alguém num lugar Sim. assim, com comida, nem sempre a pessoa, Sim. né? Aí, tipo assim, eu tava num dia, eu ia pra igreja porque eu tinha uma reunião marcada e eu fui antes. E o Ricardo também, ele ia estar no louvor e foi antes.
E no carro ele foi, acho que a gente tem que voltar pra nossa vida normal mesmo. Vai procurar um trabalho na tua área, eu vou procurar na minha. E acho que é melhor a gente não mais, tipo, Vocês ter tinham a chegado Colosso. meio que num limite ali de Ele tipo, tava bem galera, a desanimado. gente tentou. Porque no dia a gente tinha vendido, tipo assim, ó, uma fatia de torta. E eu sou a pessoa que sou mais desanimada. O Ricardo sempre foi Mais me impressionando. esperançoso. Que eu sou meio 880, tipo, não deu, então, tipo, já Chega. acabou. E naquele dia eu falei assim, Ricardo, não é bem assim as coisas, tipo assim... Você tava... inverteu. Daí, tipo assim, eu tava feliz. Diz que casamento é isso, né? Tem que ter esses falei polos, assim, assim. Ricardo, olha que legal, a gente vai trabalhar na igreja. Eu tava feliz de trabalhar na igreja, porque fazia tempo que a gente não trabalhava. Falei, a gente Por causa fechou, do horário, da a gente disponibilidade a gente é dono e hoje a gente vai, tipo, servir. E naquele dia a gente ia fazer um pós-culto e eu tava animada porque a gente ia fazer pastel na igreja. E era, tipo, o culto do amigo. E eu amava fazer essas coisas. Daí eu cheguei antes. Na hora que eu cheguei lá, a menina mandou uma mensagem, Amanda, desculpa, eu tive um imprevisto de saúde de família aqui, vou ter que cancelar a reunião. E não foi. Eu sentei lá no café da igreja e fiquei lá embaixo. Daí chegou uma pastora, que era uma conhecida amiga nossa, começou a conversar comigo e ela já começou a falar algumas coisas assim, relacionadas ao que eu pensei durante a semana, do que Deus tinha pra mim. Começou a falar. Começou a falar e eu fiquei, tipo assim, emocionada na hora. E na hora passou assim, tipo, o meu sócio que é hoje. Ele passou e ele era amigo dela de anos, assim, tipo, da liderança. E ela falou assim, olha, Daniel, eu quero que você conheça uma pessoa. E aí, e me apresentou. Daí, tipo assim, eu tímida e tal. Daí, sabe o que ela fez? Ela foi assim, ó, tipo, focada. Ela falou assim, Amanda, Daniel, você sabia que a Amanda tem uma marca de doce e quer ter um café? Amanda, o Daniel, o sonho dele é ter um café. Conversem. Ela só falou desse jeito, isso. soltou. Desse jeito, soltou. Eu mostrei pra ele meu Instagram, porque ele perguntou, deixa eu ver dele. Nossa, tipo assim, a tua marca é assim? Porque era tudo organizado. Sim, tipo, isso tudo você bonitinho. tinha. A minha parte eu fiz. Tipo assim, ó, eu carimbar. Eu não tinha dinheiro pra fazer as embalagens de torta cookie. Então, tipo assim, eu mandei fazer carimbo. Minha cunhada fez a marca. Fiz carimbo e eu carimbava e, tipo, deixava tudo com a marca. Daí ele falou assim, vou conhecer a tua loja. Que horas que abre amanhã? Daí no outro dia, no domingo, ia abrir 10 horas e eu tinha inventado um menu de brunch. Que já ia abrir. Daí eu fui lá e meio que falei pro Ricardo. O Ricardo tava meio de cara. Já e, queria tipo, fechar e nem entendeu nada. Uhum. Cara, era 10 horas, o cara tava Apareceu lá no outro dia. Realmente. Né? Sim, e eu, meu Deus, e agora, né? Aí, tipo assim, o Ricardo começou a falar com ele. Só que eu pensava assim, tipo, isso daí não vai dar em nada. Porque... O que ela te falou lá? Fiquei curiosa. Você ela lembra? não, Encorajamento. Era tipo coisa, assim, coisas que eu tava pensando desanimado durante a semana. Tá, ela foi tipo assim, específica. foi específica nisso. Nada, e não falou específico no trabalho. Tá, tipo, eu coisas, entendi. sabe? Uhum. Daí ele apareceu lá no brunch. Ele apareceu lá com a esposa dele. E o Ricardo começou a conversar com ele. E beleza, eles tomaram um café e foram embora. Só que daí, aí passou a semana e eu falei assim, Ricardo, se fosse pra gente abrir uma pessoa, que alguém nos abençoasse, como, né? Porque, tipo, como que a gente vai confiar numa pessoa que a gente não conhece? Como que vai dar uma sociedade de duas pessoas que nunca se viram? Porque às vezes na hora do desespero existe aquela coisa assim, de aparece uma solução e parece boa, mas ao mesmo tempo é tipo, sim, será que eu me meto nisso, né? E aí eu falei pro Ricardo bem assim, e outra, esse cara não vai querer investir na gente, porque, tipo assim, a gente tem uma marca legal, a gente sabe onde que a gente quer chegar, mas a gente não tem lucro de falar assim, a gente tem pra pagar nossas contas, não tem algo... vendeu, pagou e é isso. Vendeu, assim, pagou. Invista nisso que vai dobrar. Você entende? Sim. Eu falei, o cara nunca vai querer, tipo, investir. E o Ricardo falou assim, eu vou mandar mensagem pra ele. E daí, nessa época, eu tava desanimada e o Ricardo tomou a frente. Começou a conversar com ele. Aí ele pedia algumas coisas pro Ricardo, passava, quanto que vendia, coisas básicas. Marcou uma reunião com a gente, conversou, mas eu tava assim o tempo inteiro, isso daí é loucura. Só que assim, um detalhe. Isso daí é loucura. Eu não falei pra ninguém. Tipo, eu sou muito de contar pros amigos, pra família. Não falei e o Ricardo também não, porque a gente pensou assim, ó.
Se a gente falar, tipo assim, pras nossas mães, elas vão achar que é um golpe, sabe? E tipo assim... a gente tá louco, todo mundo vai desconfiar. E que alguém vai roubar a marca, Isso é muito coisa de jovens, tipo, se a gente falar pra nossa mãe, vão achar que é um golpe, vamos fazer mesmo assim, mas... Não, sabe por quê? Porque, tipo assim, ó, eu sei, a minha sogra, eu amo ela, é minha segunda mãe. Sim. Eu tenho uma relação maravilhosa com ela, ela é, tipo assim, meu mesmo. Porto seguro em muita coisa. Tipo assim, ó, eu fosse falar pra ela e ela fala assim, esse cara aí quer roubar a tua marca, como se a minha marca fosse o McDonald's. Eu entendo. Porque ela... Tipo, aos olhos dela, ela já via porque tudo isso. Ela via eu me dedicar muito, e o Ricardo também. Claro. Então, tipo assim, ela valorizava de uma forma que eu não. E eu falei assim, melhor a gente não falar pra ninguém. Daí, beleza. E eu comecei a orar por isso. E aí, tipo, nessas horas é as orações que nos segurem, agora Deus né? me Tipo ajude. Assim, vou fazer essa loucura, Deus me ajude. O Ricardo começou a receber algumas propostas de tipo, tocar e hold, tipo, em alguns lugares. Foi pra Manaus, foi pra São Paulo e tal. Daí, tipo assim, teve uma noite que eu tava meio incomodada com isso. E daí comecei a orar em relação a isso, se era isso que Deus tinha pra vida dele, que direcionasse. Porque eu falei assim, olha, daí eu tô prendendo ele numa coisa, porque assim, a gente também tinha um combinado. Nessa coisa como músico, né, na nossa vida. Assim. Tipo assim, ó, quando chegou a pandemia, que o negócio da música dele não deu certo, o Ricardo não queria ser um cozinheiro. Só que ele entendeu que a gente precisava fazer aquilo. Era o que tava na mão. Porque a gente falou assim, doce é uma coisa que vai nos dar um dinheiro pra gente sobreviver, e a música talvez agora não. Eu falei assim, Ricardo, vamos jogar as nossas forças nisso, no negócio do doce, e quando a Colosso der certo, a gente vai ter, tipo, dinheiro pra investir na tua carreira. Aí, tipo assim, ó, eu realizo meu sonho, você realiza teu sonho, e a gente vai ser feliz profissionalmente. Que são áreas que ninguém apoia, tipo, meio, né? Aquilo que eu falei. Comida e música. Aí, daí, beleza. Aí eu comecei a orar, e daí tem uma pessoa que é muito especial na nossa vida, que era de uma outra igreja, que sempre orava por nós e trazia algumas palavras de revelação. E eu sempre fui muito pé atrás com essas coisas. Sim. Mas com essa pessoa específica, ela aparecia do nada e me falava assim, Amanda, você tá orando por isso, isso e isso, e Deus mandou te falar isso. E sempre batia tudo. Tinha um dom profético ali bem dom, a mulher afinado. Tem. Aí, tipo assim, eu lembro que a gente tava em conversa com esse nosso sócio e eu tava em oração, porque eu falava assim, Deus, se for pra ser da tua vontade, então que dê certo, mas eu também tô com medo, mas... Só que eu pensei assim, cara, o que eu tenho a perder, né? Tipo assim, a Colosso é uma marca que eu acredito nela, mas hoje ela é muito pequena. Se for pra eu arriscar, eu vou e, tipo, se eu for pra perder, eu vou perder, se for pra eu ganhar, eu vou ganhar. E aí, eu comecei a orar nesse sentido. E ele marcou uma reunião com a gente. E o Ricardo tava lá nessa agenda. E daí ele ia chegar, tipo assim, eu lembro muito assim. Ele ia chegar às 6 e pouco da manhã e a reunião ia ser 2 da tarde. Ele ia chegar, a gente ia se ajeitar e abrir a loja. E tava combinado assim. Aquela noite eu não consegui dormir direito porque essa mulher me mandou uma mensagem. Eu preciso entregar uma palavra pra você e pro Ricardo. Você já ficou, meu Cara, Deus. por que ela fez isso de noite? Eu falei assim, cara, pode ser amanhã? Ela falou assim, pode ser amanhã. Tal horário eu passo aí. Eu falei, beleza. Daí já mandei, Ricardo, a Sandra quer falar com a gente. Aí a gente ficou já ansioso pra o que ela tinha pra nos falar. E o nosso sócio ia lá. E eu também, na época, assim, eu pensei assim, esse cara analisou e vai pular fora, né? Aí, você tava realmente esperando... O Ricardo não tava esperando tipo, coisa boa disso. Em contato com ele direto. Aí eu lembro que assim, a gente preparou tudo, abriu a loja. Ele chegou com o computador dele, sentou na mesinha e falou, então vamos fazer a reunião? A gente começou. E bem nessa hora, a mulher entrou na loja. E daí tempo cravado eu ali. Falei pra ele assim, ó, é porque ela tem um restaurante. E daí, tipo assim, dava o horário dela lá depois do almoço, que ela terminou tudo, ela conseguia dar uma saída. Daí ela pegou e falou pra gente, não quero atrapalhar. Daí eu falei pro Daniel, espera só 5 minutos aqui, porque eu preciso falar com ela e tal. E a gente levou ela pra dentro de casa. Tipo, cara, ele esperando muito aleatório.
Ele lá no computador. Tudo isso aconteceu eu ao nem sei o que mesmo que ele tempo. pensou, Cara, né, vocês Ali? estavam numa... falou, nossa, vem aqui pra reunir. Aí, tipo assim, beleza, eu fui lá. Estavam na entrei. órbita, tipo, tudo tava acontecendo ali. Eu entrei na cozinha. Sabe, eu vi essa semana um meme da menina que, tipo assim, ela se ajoelha e vai uma profeta orar por ela e ela liga o gravador. Aí um monte de gente, o meu sonho é fazer isso, o meu sonho, o meu sonho. O meu sonho era ter feito isso naquele Não dia. fez. Não. Só Aí, fica tipo, na nossa imaginação sim, aqui a história. mas eu lembro de algumas partes. Ela falou muito em relação à vida do Ricardo, tipo, o ministério dele. E, cara, ela começou a falar bem assim: vocês vão sentar em mesa de pessoas importantes, vocês vão ter uma sociedade, Deus tá levando vocês pra isso, vocês vão ter uma loja assim, assado, tal, tal, tal. Tipo, Falou tudo. ela descreveu a loja. Daí ela falou assim, Deus tá colocando... Meu, ela, tipo assim, Deus respondeu tudo que eu tinha perguntado. De forma, assim, ó, prática e certeira.